Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu vim mais uma vez aqui na live do pastor Arthur para ministrar a palavra. E para isso hoje eu quero ler na carta aos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foi em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera maravilha entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificou os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos e irmãs, nós tínhamos iniciado uma série de ministrações na carta aos Gálatas e, por conta do problema, a gente suspendeu. Na igreja, de forma presencial, todas as quintas, que eu ministrava, a gente usava sequencialmente um trecho da carta aos Gálatas. E por causa da pandemia, desse problema de isolamento, a gente suspendeu essas ministrações, mas eu resolvi, até a pedido do pastor, voltar com essas ministrações aqui na live. O modo aqui é diferente, eu tenho até menos tempo, mas vamos ministrar de forma sucinta e clara os ensinamentos dessa carta aos irmãos. Como faz um tempo, né, que a gente ministrou pela última vez, a gente precisa revisar um pouco, né? A gente estudou na igreja, de forma presencial, que a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, escrita às igrejas de uma região chamada Galácia, por isso, carta aos Gálatas. E é interessante a gente dizer que compreendiam mais de uma igreja, né? Há um relativo consenso entre os estudiosos da história bíblica de que eram 4 cidades, né, que compreendiam essa região da Ásia, as quais eram Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. 4 cidades que haviam igrejas cristãs já bem consolidadas. E interessante também dizer que essas igrejas tinham sido implantadas por Paulo, pelo próprio apóstolo Paulo, a quem ele tinha doutrinado também, né? E o próprio Paulo ficou sabendo que elas tinham recebido agora, nesse tempo da carta,
que eles tinham sido doutrinados por uma heresia nascente entre os judeus, chamada de judaísmo, pregada pelos judaizantes. E essa heresia também ela é muito bem relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, onde é dito que os judeus estavam pregando que para a salvação, para a justificação e, consequentemente, salvação, não era suficiente crer em Jesus, mas era necessário, além de crer em Jesus, que se cumprisse a lei de Moisés. Isso é interessante, né? Porque eles diziam assim, olha, Jesus, ele cumpriu o preço da nossa redenção, mas para que a gente seja salvo mesmo, é preciso que, além de crer em Jesus como Salvador, a gente se submeta a toda a lei de Moisés. E essa heresia já tinha sido disseminada e tinha chegado até essa região da Galácia, que é uma região fora do território de Israel, né? Eram igrejas gentílicas, mas também com a presença nessas igrejas muito forte de judeus que moravam naquela região. E talvez por causa desses judeus que participavam dessas igrejas, tenha sido fácil de entrar essa heresia. E na carta, a gente estudou já os 2 primeiros capítulos, onde a gente viu que primeiro Paulo apresentou o problema, né? Paulo começa falando para os Gálatas que eles tinham crido no novo evangelho, que eles estavam agora acreditando no outro evangelho que não era o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho pelo qual eles tinham crido e o evangelho que Paulo pregava. Porque se eles acreditavam que era preciso guardar a lei de Moisés para ser salvo, é porque eles tinham fugido do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E depois de apresentar o problema, mais precisamente no capítulo 2, Paulo faz uma defesa consistente do seu apostolado, da sua vocação apostólica. E por que ele faz isso? Porque os judeus que pregavam essa heresia, para poder ganhar terreno, eles iam também questionando a vocação de Paulo, maculando a imagem de Paulo, para que as pessoas não acreditassem nele e no evangelho puro de Jesus Cristo. Bom, se Paulo tivesse a sua vocação apostólica verdadeiramente questionada, e aí então podia ser que a doutrina que ele pregasse também fosse, digamos assim, perdesse o crédito. E aí nós chegamos aqui no capítulo 3, onde Paulo entra mais especificamente no problema, né? E aí ele vai confrontar as obras da lei mosaica, ou as obras da lei de um modo geral, ou até podemos dizer as boas obras, né? Com a justificação pela fé. E esse é o discorrer de Paulo no capítulo 3, pelo menos nessa primeira parte, quando ele vai mostrar que existem 2 propostas de justificação. A justificação é o ato de ser tornado justo o pecador que anda sem Deus. E por ele alcança a reconciliação com Deus. E Paulo vai mostrar que existe realmente 2 formas de justificação. Uma é pela lei ou pelas obras da lei, mas outra é pela fé em Jesus Cristo. Mas ele vai começar dizendo aos Gálatas que eles começaram a crer na justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora estavam voltando
a ideia da justificação pelas obras. Mas o apóstolo Paulo, ele vai afirmar que a justificação pelas obras da lei, que é baseada no mérito humano, naquilo que o homem pode fazer em termos de obediência a Deus, é inviável ou é impossível, embora ela exista. Então Deus estabeleceu uma legislação moral e entregou aos homens. E disse a eles: se vocês cumprirem toda essa lei, vocês viverão. Por essa lei vocês viverão. Isso Deus deu ao povo judaico especificamente, né? Então foi dito então a eles que se eles guardassem a lei, por ela eles viveriam. Mas naquele contexto Deus disse assim: olha, a justificação pela lei só é válida se nenhum mandamento for transgredido. Isso está escrito no livro de Deuteronômio. Então, se nenhum mandamento for transgredido, você será justificado pela lei. E ele diz mais: olha, quem guarda a lei, se quebrar um mandamento da lei, já é amaldiçoado por ela, já é maldito pela lei. Então, não adianta guardar a lei em partes para ser justificado. Foi o que Deus disse aos hebreus, e também Paulo vai relembrar isso aqui na carta aos Gálatas. Então, essa forma de justificação estabelecida por Deus, a partir de méritos, a partir da nossa obediência a Deus, se obedecermos, seremos justificados, seremos salvos, ela é impossível de ser realizada pelo pecador. Ela existe, mas ela é impossível de ser realizada pelo pecador. Por isso, então, Deus providenciou a outra forma de justificação, e qual seja? É a justificação pela fé em Cristo Jesus, cuja justificação compreende na total abolição, remissão de culpa perante Deus. Então o homem agora ele tem a oportunidade de ter a sua culpa totalmente cancelada perante Deus, através da justificação. A justificação é um termo jurídico, forense, que representa ser tornado justo, ou significa isso. E aí, os judeus estavam acreditando agora também que era possível, ou pelo menos os crentes de Gálatas, que era possível se justificar também pelas obras. Mas Paulo vai dizer: não é possível. E Paulo está preocupado. A carta é uma carta de exortação, e uma exortação contundente, uma exortação enérgica. Olha, insensatos Gálatas, diz Paulo a eles, como é que vocês, que já conheceram o evangelho verdadeiro, já conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que justifica o homem pelo seu sacrifício na cruz, agora querem ser justificados pelas obras. E aí ele é muito claro. Ele é claro em dizer algumas coisas que servem para nós hoje. Quais sejam? Primeiro, não é possível se justificar perante Deus pelas nossas obras. Deus é um Deus impossível de ser agradado e de ser, digamos assim, de ter a sua ira aplacada perante nós, tendo em vista a sua santidade, retidão e justiça. O padrão de justiça de Deus é inalcançável pelas nossas obras. Eu já fui um homem que participei de uma religião, eu era muito religioso. E na minha religião, como em todas outras, 100% das religiões, por isso a gente acaba muitas vezes entendendo que o cristianismo é uma, digamos assim, é uma afronta à religião, né? O cristianismo verdadeiro é uma afronta à religião, porque toda religião ela estabelece a justificação por meio das obras.
A gente acha que vai fazer boas obras ao ponto de agradar a Deus. E aquelas boas obras chegarão a um ponto de aplacar a ira de Deus e cessar a sua punição pelos nossos pecados. Eu fazia parte de uma religião e eu buscava isso, mas eu tinha a preocupação de que eu não pudesse atingir. Eu ficava pensando, mas meu Deus, e quando eu morrer? Quando eu morrer, que chegar aí para prestar contas ao Senhor. Se eu não tiver feito boas obras o suficiente para pagar pelos meus pecados, o Senhor vai justamente me julgar e me sentenciar. E no fundo, eu sabia que se eu vivesse 200 anos, eu não ia conseguir fazer boas obras suficientes para compensar os meus pecados perante Deus, para me livrar da culpa que a imundície do pecado me trouxe perante Deus. Então, ninguém vai ser justificado pelas obras. Essa é uma primeira realidade que Paulo enfatiza e que foi dita aos Gálatas, mas que permeou os fundamentos doutrinários da igreja cristã, da verdadeira igreja cristã durante toda a sua história. Ninguém será salvo pelas obras, nem as obras da lei, nem obras nenhuma. Ninguém será justificado por elas. Aleluia, glória a Deus. E a segunda realidade é que a justificação verdadeira e eficaz é aquela que vem da fé em Cristo Jesus. É a crença em Jesus Cristo que verdadeiramente justifica o homem. Essa é a segunda realidade exposta. Ele diz, olha, não é possível se justificar pelas obras da lei, mas se você crê em Jesus Cristo e crê no poder salvador da punição que ele sofreu na cruz do Calvário, você será justificado. E aí nós somos justificados pela fé, uma realidade composta. Por quê? Porque a fé, ela representa um instrumento pelo qual nós somos justificados, ou nós temos acesso à justificação. Mas não é a fé que nos justifica. Quem nos justifica, na prática, o instrumento material da justificação é a cruz. É a cruz. A cruz de Cristo é quem nos justifica, porque a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Ele assumiu toda a maldição que havia sobre nós lá na cruz. Como ele não devia nada a Deus, ele não tinha nada para pagar a Deus, aquela maldição serve para abolir a nossa maldição. Bendito seja o seu nome. Então, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A fé é o instrumento pelo qual nós somos justificados. Mas quem nos justifica é a cruz de Cristo. Um instrumento material utilizado por Deus é a cruz. De sorte que a cruz agora serve de lente pela qual Deus olha para nós. Nós agora, irmãos, somos vistos por Deus por meio da cruz. É isso que a justificação da cruz representa. Nós agora somos vistos por Deus por meio da cruz. Os nossos pecados, os passados, os presentes e os que ainda vamos cometer, foram todos aplacados na cruz do Calvário. Daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que confiam somente em Jesus para serem salvos. Bendito seja o seu nome. Então, meus irmãos, não há nada que eu possa fazer ou que eu deva fazer com relação à minha salvação. A minha salvação, ela foi adquirida plena e completa na cruz do Calvário. Porque lá eu fui justificado, fui tornado justo. Glória a Jesus para sempre. Bendito seja o seu nome, aleluia. Glória a Jesus. Então não há nada que eu possa fazer. Eu lembro que quando eu me converti, às vezes eu via pessoas da igreja
falaram de uma coisa chamada preparação para a morte, preparação para ir para o céu, né? Era algo mais ou menos assim, você aceitou a Jesus, mas você vai caminhar aqui na terra, porque aí o seu caráter vai sendo aperfeiçoado, o seu caráter vai sendo melhorado, até que você seja digno de ser salvo. Aí quando você for digno de ser salvo, aí você vai morrer, ou você vai ser arrebatado. Não dá certo não, meu irmão. Isso não cabe na justificação pela fé dispensada na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé que vem da graça, que é de graça. É pela graça, sem mérito, sem demérito. Não cabe, não. Se coubesse isso aí, na graça, meus irmãos, ou se tivesse cabimento esse negócio, como eu ia entender a salvação do ladrão da cruz? O homem passou a vida inteira roubando. A vida inteira roubando. Estava sendo condenado pelos crimes que cometeu. E naquele dia, para a glória de Deus somente, Jesus Cristo foi pendurado do seu lado. E ele, naquela hora, se arrependeu dos seus pecados. Enquanto o outro colega dele blasfemou de Jesus, disse: tire-nos daqui se você é o Messias. Ele disse: nem na sua morte você teme a Deus? Não vê que nós estamos aqui pagando pelos nossos pecados? Mas esse justo aí, não. Ele não cometeu nenhum pecado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse aquela linda frase, talvez uma das mais bonitas na Bíblia: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome de Jesus. É incontestável a salvação do ladrão da cruz. O homem que se arrependeu na cruz, na punição que tinha adquirido pela justiça humana, pelos seus erros. Na cruz ele se arrependeu, no momento da morte, e Jesus levou ele para o céu como garantiu. A princípio, o paraíso, que é onde estão os salvos nos dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, não tem o que ser feito para a salvação. Já foi feito por Jesus. É só crer e confiar, né? É crer e confiar. É pela fé em Jesus Cristo que eu sou transformado. É pela fé em Jesus Cristo que o Espírito Santo habita em mim. É pela fé em Jesus Cristo que podemos ver milagres, e temos visto milagres sendo realizados por Deus. Não é pelas obras. É pela fé em Jesus Cristo que nós somos transformados e que nós praticamos boas obras. Olha como é que ficam as boas obras na dimensão da fé e da graça. Antigamente eu fazia boas obras para ser justificado. Fazia boas obras para alcançar o favor de Deus. Na dimensão da graça é assim: você primeiro alcança o favor de Deus. Você primeiro alcança a graça que lhe justifica na cruz do Calvário. Depois, essa mesma graça, aleluia, esse mesmo Jesus Cristo, através do seu Espírito derramado em seu coração, produz em você as boas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus para sempre. Então, que o Senhor nos abençoe, que seja entendido pelos nossos irmãos e irmãs a mensagem da justificação pela fé. Eu sei que a gente não admitiu essa questão do judaísmo, até porque dificilmente foi pregado aos que estão me assistindo hoje. Mas, meus irmãos, não existe só a possibilidade do judaísmo. A salvação pelas obras, ou a influência das obras na justificação, pelo menos a sua influência, é algo ensinado ao tempo todo nas nossas comunidades. Vez por outra há quem ensine isso aí, mas não existe. A salvação, a verdadeira justificação é pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça infinita. Amém.